Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma tarde ensolarada em um resort à beira-mar conhecido por suas praias de areia branca e águas cristalinas. A família Johnson, toda negra, tinha acabado de se mudar para uma charmosa casa de campo para umas merecidas férias. O pai, Marcus Johnson, um homem de cerca de 40 anos com olhos penetrantes, sorriu para seus filhos Talia e Derek, enquanto corriam em direção à água. Sua esposa, Angela, estava ajustando as toalhas no terraço, feliz por finalmente ver sua família reunida, longe do estresse da cidade. Mas a calma estava prestes a ser quebrada. 2 policiais uniformizados, visivelmente desconfortáveis e tensos, aproximaram-se agressivamente. O mais velho, oficial Reynolds, um homem branco de rosto fechado, apontou para o carro deles. "Vocês não podem estacionar aqui. Mostrem seus documentos", gritou ele com arrogância palpável. Marcus, mantendo a calma, respondeu educadamente: "Acabamos de chegar. Aqui estão nossos documentos de identidade e a reserva do chalé." Reynolds franziu a testa, e seu jovem colega, oficial Blake, interveio impacientemente. "Parece que você está tentando nos enganar. Saia do veículo." Antes que Marcus pudesse reagir, Blake abriu a porta e começou a revistar o carro. Angela gritou de medo, enquanto Talia e Derek se amontoavam no banco de trás. Os vizinhos assistiam em choque, mas ninguém ousou intervir. O que a polícia não sabia era que Marcus Johnson não era um turista comum. Agente experiente do FBI, ele havia passado anos se infiltrando em redes criminosas e protegendo testemunhas de alto risco. Por trás de sua aparência calma e traje de turista, ele era treinado para reagir em qualquer situação perigosa. Enquanto Reynolds algemava Marcus, Blake zombava abertamente de sua família. Mas Marcus, controlando sua raiva, começou a gravar discretamente a cena em seu celular seguro. Ele sabia que cada palavra, cada gesto poderia revelar a verdade e virar o jogo contra aqueles policiais racistas. A tensão aumentou. Marcus não ia continuar sendo uma vítima. Ele tinha um plano. E logo, a polícia, que pensava estar lidando com uma família inocente, descobriria que tinha acabado de atacar um dos agentes mais formidáveis do FBI. O sol brilhava forte no pequeno balneário, e as ondas batiam suavemente na areia dourada. A família Johnson tinha acabado de desfazer as malas no chalé que haviam reservado para uma merecida semana de relaxamento. Angela estava ajeitando as almofadas no terraço enquanto seus filhos, Talia, 12 anos, e Derek, de 9 anos, correu em direção à praia rindo alto. Marcus, o pai, observava com um leve sorriso, saboreando a rara tranquilidade que aquela viagem lhe oferecia. Ele conhecia o estresse e a pressão do mundo exterior. Como agente do FBI, Marcus vira os piores aspectos da humanidade, do tráfico de drogas às redes criminosas internacionais. Mas ali com sua família, ele simplesmente queria aproveitar o sol, a areia e as risadas dos filhos. Tudo parecia perfeito, até o som estridente das sirenes. 2 viaturas pararam abruptamente em frente à casa. Os policiais saíram rapidamente, como se estivessem esperando um confronto. Um deles, um homem branco de meia-idade, com rosto severo e olhar desconfiado, foi o primeiro a se aproximar. "Vocês não podem ficar aí parados. Mostrem seus documentos", bradou, apontando para o carro. Angela sentiu o coração disparar. "Mas, acabamos de chegar. Temos uma reserva", começou ela. O homem a interrompeu com um gesto impaciente. "Não importa. Abaixe-se." O segundo oficial mais jovem olhou para Marcus com desconfiança. Seus lábios se curvaram em um sorriso irônico. "Parece que você está tentando esconder algo de nós", disse ele. Marcus se levantou lentamente, mantendo a calma. Estendeu seus papéis e a confirmação da reserva. "Não temos nada a esconder. Aqui estão as nossas informações." Mas a polícia não quis ouvir. Blake, o jovem policial, abriu a porta do carro e começou a revistar o interior. Angela gritou e Talia e Derek se encolheram no banco de trás, assustados com a violência repentina. Marcus sentiu a raiva aumentar, mas sabia que precisava manter o controle. Cada movimento, cada palavra importava. Ele discretamente pegou seu celular seguro e começou a filmar. Os rostos arrogantes e racistas dos policiais estavam agora registrados para o que viria a seguir. Enquanto Reynolds, o experiente policial, algemava Marcus, o jovem Blake caiu na gargalhada e zombou da família. Mas Marcus não era um pai comum nem um mero turista. Ele sabia que essa injustiça seria um tiro pela culatra. E ele estava preparado. Marcus permaneceu ali, com as mãos atrás das costas algemado, mas sua mente estava a mil.
Cada movimento dos policiais, cada olhar, cada ordem impulsiva era analisada com precisão. Ele sabia que eles acreditavam estar em uma posição de poder, mas não tinham ideia de com quem estavam lidando. Angela se aproximou dele com a voz trêmula. Marcos, o que fazemos? Ele lançou-lhe um olhar tranquilizador. Fique calma, Angela. Não diga nada além do necessário. Apenas, observe e escute. As crianças choravam silenciosamente no banco de trás do carro. Marcos pensava na segurança delas acima de tudo. Ele sabia que o menor deslize da polícia poderia piorar a situação. Reynolds ordenou que Blake colocasse Marcos na viatura. O jovem policial arrogante não fazia ideia de que Marcos já conhecia diversas técnicas para reverter uma situação tensa. Assim que Marcos se sentou, fingiu uma leve obediência, enquanto discretamente ativava um aplicativo em seu celular seguro que transmitia uma transmissão ao vivo para sua equipe no FBI. Poucos minutos depois, um policial à paisana posicionado à distância começou a receber o sinal. Cada ação da polícia, cada palavra arrogante que dizia, estava sendo documentada e analisada em tempo real. Reynolds, confiante, deu uma risadinha. Então você acha que sua pequena família pode nos enganar? Marcos respondeu calmamente, com a voz firme, mas comedida. Não estou enganando ninguém. Mas você deveria verificar seus métodos. O jovem Blake, irritado, deu um passo à frente. Cuidado com o que diz, senhor. Marcos deu um sorrisinho. Ah, sou muito atencioso. Então, aproveitando o momento de desatenção de Reynolds, Marcos fez um movimento discreto com o pé, acionando um pequeno sinalizador GPS escondido em seu relógio. Isso permitiria que sua equipe localizasse o carro caso ele se deslocasse para um local remoto. Angela, ainda em pânico, sussurrou: Marcos, o que você está fazendo? Ele respondeu calmamente: apenas o suficiente para que eles não possam nos machucar. Confie em mim. À medida que a tensão atingia o auge, Marcos sabia que o momento do confronto final se aproximava. A polícia, confiante em seu poder, não sabia que havia acabado de cair na armadilha de um agente do FBI. A verdade logo viria à tona, e a família Johnson não apenas seria libertada, mas também exporia a injustiça e o racismo daqueles homens. Marcos permaneceu em silêncio, observando atentamente cada movimento dos policiais. Reynolds, confiante em sua autoridade, continuou falando, listando acusações vagas e exageradas, tentando intimidar a família Johnson. Mas Marcos, calmo e metódico, começou a usar sua experiência para virar o jogo. Com um gesto discreto, ele passou o celular para Angela, que o atendeu hesitante. Ela viu o vídeo ao vivo da cena, gravado pelo dispositivo de segurança que Marcos havia ativado. Marcos, isso é incrível, murmurou ela, percebendo que agora tinham provas de tudo o que estava acontecendo. Marcos deu um leve sorriso. Fique calma, Angela. O que você verá será crucial. No carro, o jovem Blake continuou a zombar de Marcos, falando alto para intimidar a família. Mas Marcos, com um único olhar, conseguiu capturar sua arrogância e usá-la contra si mesmo. Ele sabia exatamente como usar a psicologia reversa. Blake. Marcos disse calmamente: você parece nervoso. Você não está confortável com essa situação, não é? Blake corou surpreso com a lucidez de Marcos. O quê? Gaguejou ele. Assim, eu consigo ver nos seus gestos. Você está aqui para mostrar seu poder, mas a verdade é mais forte do que você pensa, continuou Marcos com uma voz calma, mas autoritária. Reynolds, frustrado, bateu com o punho no painel. Quieto. Você não sabe com quem está falando. Marcos, imperturbável, respondeu. Pelo contrário, eu sei muito bem. E em breve todos saberão exatamente o que está acontecendo aqui. Graças ao rastreador GPS e à transmissão ao vivo, a equipe de Marcos pôde rastrear o carro e se preparar para uma intervenção, se necessário. Marcos sabia que não precisava de força física para retomar o controle. Cada palavra, cada gesto, cada silêncio poderia servir como uma arma. Angela, inspirada pelo autocontrole de Marcos, endireitou-se e disse: por favor, só queremos aproveitar as férias. Por que passar por tudo isso? Marcos colocou a mão no ombro de Angela, tranquilizando-a. Deixe-os falar. Tudo será gravado. E quando a verdade vier à tona, eles não poderão negar o que fizeram. Lá fora, os vizinhos observavam intrigados. Mas Marcos sabia que a verdadeira batalha não estava ali, à sua frente, mas na iminente revelação da verdade. A polícia acreditava estar no controle, mas, na verdade, estava presa na calma metódica de um agente do FBI. Marcos estava sentado na viatura, analisando cada movimento dos policiais em detalhes. Ele sabia que precisava ganhar tempo e reunir evidências antes que a situação piorasse. As algemas eram um empecilho, mas não um empecilho.
Sua mente já estava elaborando o plano que derrubaria Reynolds e Blake. Lá fora, Angela observava ansiosa, mas confiante. As crianças, ainda encolhidas no fundo, olhavam para o pai com admiração, sentindo instintivamente que ele estava no controle, apesar das aparências. Marcos secretamente ativou um recurso em seu celular. Cada palavra dita pelos policiais seria gravada com um carimbo de data e hora preciso, tornando suas acusações impossíveis de contestar. Ele sabia que a menor inconsistência ou indício de racismo seria suficiente para virar o jogo contra eles. Reynolds, frustrado com a calma imperturbável de Marcos, começou a perder a paciência. Você acha que pode nos desafiar? Rosnou ele. Posso te prender numa cela por esta noite. Marcos ergueu uma sobrancelha. Você pode tentar, mas saiba que cada ação que você tomar já está documentada. E você vai se arrepender. Blake bufou sem entender a magnitude do que acabará de ouvir. Arrependimento? Nós somos a polícia aqui. Marcos deu um sorrisinho. Exatamente. E é aí que você se engana. Você não sabe com quem está lidando. Num movimento calculado, Marcos tirou o celular da manga e o posicionou em um ângulo que permitiu capturar não apenas o interior do carro, mas também os rostos e gestos dos policiais. A imagem era nítida, as evidências irrefutáveis. De repente, um vizinho saiu para o terraço, observando a cena com espanto. Marcos aproveitou a oportunidade. Está vendo, senhora? Tudo isso está acontecendo sem motivo. O policial franziu a testa, ciente de que outros olhos agora o observavam. Reynolds sentiu a situação se esvair. Chega, gritou. Mas Marcos, calmo e autoritário, continuou. Não estou tentando desafiá-lo. Estou apenas lhe oferecendo uma chance de corrigir seus erros antes que se tornem públicos. Angela, encorajada, sussurrou para os filhos. Fiquem calmos. O pai sabe o que está fazendo. E no silêncio que se seguiu, Marcos sabia que o momento do confronto direto se aproximava. A polícia estava perdendo o controle e logo a verdade viria à tona. A família Johnson não era mais apenas vítima, estava prestes a se tornar instrumento da justiça. Marcos sentiu a tensão aumentar dentro do carro. Reynolds, frustrado e irritado, estava gradualmente perdendo sua autoridade. Blake, por sua vez, demonstrava uma arrogância hesitante, como se suas certezas estivessem começando a ruir. Marcos respirou fundo. Ele sabia que a melhor arma não era a força, mas o controle total da situação. Escute-me, disse ele, com a voz firme mas calma. Você acha que algemar uma família inocente é o seu poder, mas na verdade é a sua maior fraqueza. Blake caiu na gargalhada nervosa. Pare com essas ameaças. Marcos deu um pequeno sorriso. Isso não é uma ameaça. É uma verdade que você não pode mudar. Cada movimento, cada palavra, tudo está sendo gravado. E acredite, qualquer um que veja este vídeo saberá exatamente quem é o culpado. Angela observava o marido com admiração. Marcos sempre fora capaz de manter a calma nas situações mais perigosas, mas agora ela via um controle excepcional. As crianças, embora trêmulas, começavam a entender que o pai não era apenas um homem comum. Marcos sutilmente deslizou o celular para que a câmera também pudesse filmar a rua e os vizinhos curiosos. A imagem era perfeita, evidência da arrogância dos policiais, das reações da família e de possíveis testemunhas. Então, em voz baixa, ele se dirigiu a Reynolds. Você sabe quem eu sou? Reynolds franziu a testa desconfiado. Tanto faz. Você está aqui sob minha autoridade. Marcos sorriu novamente, desta vez com um brilho desafiador. Sou Marcos Johnson, agente do FBI. E acredite, você não quer que essa informação se torne pública. O silêncio reinou no carro. Blake empalideceu, incapaz de esconder o pânico. Reynolds ficou boquiaberto, percebendo de repente a magnitude do erro que acabará de cometer. A família Johnson, que eles achavam que poderiam intimidar, agora detinha um poder que jamais imaginaram. Verdade e justiça. Angela sussurrou, meu Deus. Marcos colocou a mão no ombro de Angela. Tudo vai ficar bem. Vamos sair daqui, e a verdade virá à tona. Lá fora, os vizinhos começaram a cochichar entre si, intrigados com a calma absoluta de Marcos e a atmosfera incomum na viatura. Os policiais que pensavam ter a situação sob controle, estavam agora presos à própria arrogância. Marcos sabia que o momento decisivo se aproximava. Muito em breve, Reynolds e Blake descobririam que a prisão daquela família inocente teria consequências espetaculares. Enquanto Reynolds e Blake começavam a perceber a magnitude do erro, Marcos permaneceu impassível. Cada movimento era medido, cada palavra proferida com precisão. Ele sabia que precisava transformar a inação em ação, e a verdade surgiria por si só. Discretamente, Marcos ativou um recurso em seu telefone seguro.
Em segundos, o alerta foi enviado aos seus colegas do FBI à paisana, posicionados nas proximidades. Eles agora tinham a localização exata graças ao sinalizador GPS que ele havia ativado anteriormente. A operação não era apenas para sua proteção, mas também para garantir que a injustiça não ficasse impune. Blake, ainda arrogante mas agora preocupado, retrucou: "Você não pode fazer isso, não é legal." Marcus o encarou calmamente. "O que você está fazendo também não é legal. Algemar uma família inocente sob o pretexto de suspeita racial. Você acabou de cruzar os limites." Reynolds tentou retomar o controle. "Quieto. Você está no meu carro." Marcus ergueu uma sobrancelha. "No seu carro talvez, mas lá fora há testemunhas e provas. E elas falarão por nós." Naquele momento, 2 policiais à paisana apareceram discretamente atrás do carro. A presença deles passou quase despercebida por Reynolds, mas Marcus já sabia disso há muito tempo. Eles estavam prontos para intervir se a situação piorasse. Angela, sentindo a iminente reviravolta, sussurrou para os filhos: "Respirem, tudo ficará bem. O pai está no controle." Marcus se virou para Reynolds e Blake com a voz firme e cortante. "Vocês acharam que conseguiriam intimidar uma família negra, mas encontraram o oponente errado. Agora todos sabem o que está acontecendo aqui. E acreditem, isso terá consequências." Reynolds gaguejou, corado de raiva e vergonha. Blake olhou ao redor, incapaz de esconder o pânico. A cena estava mudando. O que começara como uma prisão injusta estava se transformando em uma demonstração de poder, mas não o poder da polícia. O poder da verdade e da justiça. Marcus sabia que precisava manter a calma até o fim. A família Johnson não era mais apenas uma vítima. Havia se tornado um instrumento de exposição pública. A polícia, que pensava estar impondo sua lei, agora estava sendo exposta, e em breve Reynolds e Blake não poderiam mais fingir que nada havia acontecido. O silêncio no carro era quase palpável. Reynolds e Blake, que até então demonstravam arrogância e superioridade, agora pareciam paralisados por um medo que se recusavam a admitir. Marcus, sempre calmo, observava suas reações com precisão cirúrgica. Cada contração, cada movimento, revelava sua crescente ansiedade. Marcus lentamente colocou as mãos no painel, entrelaçando os dedos com maestria. "Você achou que estava intimidando minha família", disse ele, com a voz clara e firme, "mas está caindo na sua própria armadilha." Blake se endireitou, tentando se recompor. Você não pode fazer isso. Nós somos a lei aqui." Marcus sorriu imperceptivelmente e então disse: "A lei não é arbitrária. Algemar uma família inocente com base em preconceito racial não é lei. É abuso de poder. E cada ação que você tomou hoje está documentada." Angela, sentindo a vitória se aproximando, sussurrou para Marcus: "O que você vai fazer agora?" Marcus simplesmente respondeu: "Mostre a verdade." Ele pegou o celular e ativou a transmissão ao vivo em um canal seguro, acessível a membros de sua equipe do FBI. Em segundos, Reynolds e Blake perceberam que toda a cena estava sendo monitorada não apenas por testemunhas físicas, mas também por autoridades federais. O peso de sua arrogância havia acabado de ruir. Reynolds, agora vermelho de vergonha, gaguejou: Isso não pode ser." Marcus, impassível, continuou: "Sim, é possível. E em breve, o mundo inteiro saberá o que aconteceu aqui. Você prendeu uma família inocente por motivos raciais e pensou que ninguém descobriria." Naquele momento, 2 policiais à paisana apareceram, revelando oficialmente sua presença à polícia. Um deles se aproximou e disse firmemente: "Senhores, por favor, sigam-nos. Há perguntas a serem respondidas sobre sua conduta." Blake e Reynolds se entreolharam em pânico. Finalmente perceberam que o controle que pensavam ter sobre a situação era completamente ilusório. Marcus se levantou lentamente desamarrado, removendo as algemas com uma calma impressionante. Seus filhos, espantados, olharam para ele com admiração e alívio. Marcus estendeu a mão para Angela. Acabou. Lá fora, os vizinhos que assistiam à cena começaram a murmurar, percebendo a extensão da injustiça que acabará de ser exposta. O que começara como uma prisão injusta agora se tornaria um exemplo de justiça e verdade. O pai que parecia uma mera vítima acabará de se tornar o agente da mudança, e Reynolds e Blake logo aprenderiam que toda ação tem suas consequências. Marcus saiu lentamente da viatura com as mãos ainda visíveis, e uma calma suprema emanava dele. Os policiais Reynolds e Blake ficaram paralisados, incapazes de esconder o pânico. Os vizinhos, agora atentos à cena, aproximavam-se, curiosos e chocados. Marcus respirou fundo antes de falar, sua voz ressoando com autoridade. "Eu sou Marcus Johnson, agente especial do FBI." Um murmúrio percorreu a multidão. Rostos se voltaram para ele, incrédulos.
Os policiais, por outro lado, estavam lívidos, percebendo que toda a sua arrogância e abuso de poder haviam acabado de ruir. Você pensou que estava intimidando minha família e aplicando sua lei pessoal, continuou Marcos, mas você acabou de infringir a lei da maneira mais grave, discriminando e assediando pessoas inocentes. Tudo isso foi registrado e será analisado pelas autoridades federais. Angela, com as crianças ao seu lado, olhou para ele com admiração e orgulho. Papai, sussurrou Thalia. Marcos voltou-se para Reynolds e Blake. Haverá investigações. Haverá sanções. E o mais importante, o mundo saberá que vocês cometeram uma injustiça. Vocês atacaram uma família inocente e ignoraram a dignidade humana. Blake gaguejou, tremendo. Mas... nós... Marcos ergueu um dedo, silenciando-o. Tudo o que você disser daqui em diante será acompanhado de provas. Cada palavra, cada gesto, cada ataque será registrado e será usado para fazer justiça. Um dos policiais à paisana que havia chegado com Marcos falou: Senhores, pedimos que nos acompanhem para responder por sua conduta. Qualquer obstrução só agravará sua situação. Reynolds e Blake, perplexos e desamparados, perceberam que haviam perdido não apenas o controle da situação, mas também toda a credibilidade. Marcos, por outro lado, permanecia imóvel, majestoso em sua calma e compostura. Os vizinhos começaram a bater palmas suavemente, sabendo que tinham acabado de testemunhar uma lição de coragem, justiça e dignidade. A família Johnson, vítima de um abuso de poder racista, acabará de se transformar em um símbolo de verdade e resiliência. Angela se aproximou de Marcos e sussurrou: Obrigada por proteger nossa família e a justiça. Marcos sorriu, abraçando a família. Justiça nunca é apenas uma palavra, é uma ação. E hoje lembramos a todos disso. Naquele momento, a verdade não estava mais escondida. Os policiais racistas tinham acabado de perder para a integridade, o autocontrole e a coragem de um pai e agente do FBI. A cena, agora gravada na memória de todas as testemunhas, se tornaria um exemplo para muitos. Na manhã seguinte, a notícia do incidente se espalhou rapidamente pela cidade. Vizinhos que testemunharam o incidente compartilharam vídeos e depoimentos nas redes sociais, gerando uma onda de indignação pública. Os moradores, chocados com a prisão racista da família Johnson, exigiram respostas e sanções imediatas. Na delegacia, Reynolds e Blake foram intimados por superiores e detetives federais para explicar sua conduta. Suas desculpas desajeitadas e tentativas de minimizar os fatos foram desmentidas pelas provas irrefutáveis fornecidas por Marcos. As gravações de vídeo, a transmissão ao vivo e o depoimento de vizinhos formaram um caso contundente. Marcos, com a ajuda de seus colegas do FBI, já havia apresentado uma queixa formal alegando abuso de poder e discriminação racial. O caso foi rapidamente assumido pelo FBI, e Reynolds e Blake foram suspensos de suas funções enquanto aguardavam a investigação. Angela, Thalia e Derek, aliviados, mas ainda em choque, olharam para Marcos com admiração. Pai, você realmente fez a diferença, sussurrou Angela. Marcos colocou a mão no ombro da esposa. Justiça, Angela, não se trata apenas de proteger nossa família. Trata-se de garantir que esses atos não fiquem impunes. A imprensa local e nacional começou a se interessar pela história. O vídeo da prisão, mostrando a contenção de Marcos e a arrogância dos policiais, rapidamente circulou. Especialistas em direitos civis comentaram a situação, enfatizando a importância da vigilância contra o abuso de poder e a discriminação. Na cidade, a família Johnson recebeu apoio da comunidade. Vizinhos vieram parabenizá-los, alguns trazendo flores, outros simplesmente palavras de incentivo. As crianças, apesar do medo do dia anterior, gradualmente recuperaram o sorriso, sabendo que seu pai não apenas havia protegido sua segurança, mas também defendido a justiça. Reynolds e Blake, por sua vez, entendiam que suas carreiras e reputações estavam seriamente comprometidas. O peso de suas ações não os abandonaria, e a lição aprendida naquele dia os assombraria por muito tempo. Marcos, por sua vez, sabia que este não era o fim. Os processos judiciais e as investigações continuariam, mas, por enquanto, a família podia respirar livremente e desfrutar da sensação de justiça feita. Algumas semanas depois, a família Johnson finalmente pôde respirar aliviada. Investigações federais confirmaram os abusos de Reynolds e Blake, e ambos os policiais foram suspensos por tempo indeterminado, com seus antecedentes marcados para sempre pelo caso. A justiça, paciente mas implacável, prevaleceu. Marcos, sempre calmo e pensativo, observava os filhos brincando na praia. Thalia e Derek riram alto, livres do medo que marcará os primeiros dias de férias.
Ângela, ao seu lado, colocou a mão sobre a dele. Você não só protegeu nossa família, Marcos, como também mostrou a esta cidade o que significa a verdadeira justiça. Marcos sorriu com uma satisfação silenciosa nos olhos. Justiça não é apenas uma palavra, Ângela. Está em cada ação, em cada decisão, em cada verdade revelada. Hoje esta família foi ouvida. E só isso torna o mundo um pouco melhor. A imprensa noticiou a história como um exemplo de coragem, autocontrole e resiliência. Vídeos da prisão de Marcos e da revelação pública viralizaram, inspirando outras famílias que sofreram injustiças a se defenderem e nunca cederem à arrogância e à discriminação. Vizinhos e moradores da cidade, que testemunharam o incidente direta ou indiretamente, organizavam iniciativas para promover o respeito e a igualdade. A história da família Johnson tornou-se um símbolo de força e dignidade, lembrando a todos que a injustiça jamais triunfará sobre a verdade. Quanto a Reynolds e Blake, suas carreiras estavam agora em risco. Os processos legais e disciplinares continuariam, mas nada poderia apagar a humilhação pública e a lição aprendida. Subestimar alguém por causa da cor da pele ou da origem familiar pode ter consequências terríveis. Marcos abraçou a família na praia, com o sol poente iluminando seus rostos. Medo e humilhação haviam se transformado em força e vitória. Os Johnsons não apenas sobreviveram à injustiça, mas também lembraram ao mundo que coragem, autocontrole e verdade eram mais poderosos do que qualquer intimidação. E enquanto o mar continuava a rolar suavemente sobre a areia, Marcos sabia que a justiça não era apenas uma luta única, mas um modo de vida, uma lição que ele acabará de passar para seus filhos e para toda a comunidade.